Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Mendes, Head de Investimentos da FX. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, a Glenda Ferreira, da Sparta. Tudo bem, Glenda? Tudo bem, obrigada pelo convite, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Sparta para você. A gente vai falar um pouquinho sobre renda fixa, né? Hoje é uma categoria de investimentos bastante demandada pelo mercado. E eu queria começar perguntando para a Glenda, por que é importante o investidor, a investidora, olhar mais com carinho para a renda fixa hoje? Legal. O renda fixa sempre, né, conjunturalmente, dado que a gente tem uma taxa de juros muito alta aqui no país, sempre fez sentido você ter pelo menos um percentual. Até quando estava nos 2%, poderia ter deixado um pouquinho ali, porque deu um estresse no mercado, tinha oportunidade. Mas enfim. Só que hoje a gente viu que a taxa de juros saiu de 2%, a gente está com quase 14%, talvez aumente ainda mais, ninguém tem certeza do que vai O mercado já acontecer. está Já está precificando precificando mais Selic de aumentos. 14, É, 14,5, né? mais do que a gente tem hoje. Então, assim, tem uma incerteza grande no ar, só que ao mesmo tempo a nossa inflação está bem mais controlada, né? A gente está falando que vai fechar o quê? No máximo batendo 6% agora esse ano. Então, o retorno real que você tem, que é esse retorno acima da inflação, a gente não via há anos, então está excepcional. Quando a gente olha para o que a gente faz, a gente investe em renda fixa, a gente compra basicamente dívidas corporativas de grandes empresas. Então, estou falando de empresa que tem capital aberto, que é listada na bolsa, que vocês conhecem, a gente compra um pedacinho bem pequeno também da dívida de cada uma dessas empresas. Ela tem que pagar um prêmio ainda por ter o risco dela, né? Ter o risco de crédito. Então, a gente, quando soma esse, né, spread de crédito, que a gente chama que é essa diferença entre um título público e o papel de uma empresa, você vê que o resultado está bem atrativo. Então, assim, você consegue investir com risco muito controlado, ter um desempenho real super interessante e aproveitar que a gente deve ter esse patamar de juros altos por pelo menos mais 1, 2 anos aí pela frente e com uma Selic, uma inflação que vai estar fora da meta, né? Mas vai estar um pouquinho mais controlado, dado esse patamar de juros, então o retorno real é excepcional, assim. É realmente o um momento para aproveitar esse tipo de oportunidade. Quando a gente olha para o spread de crédito, que é essa diferença do título público para a dívida, de quanto que deveria ser esse percentual de diferença, hoje em dia está muito atrativo também. A gente está, não é que assim, putz, para investir numa dívida de uma empresa tá ruim, para alocar tá pagando muito pouco, não tá. A gente está com uma janela de oportunidade muito boa. A gente acabou de comentar sobre as debêntures incentivadas, que tem um grande benefício que é a isenção de fiscal para a pessoa física. Então, pessoa física, por favor, olhe com carinho para essa classe, porque a gente está num patamar de taxa muito atrativo que a gente não via há um tempo, olhando para trás, inclusive esse ano não estava tão alto como está agora. A gente teve uma conjuntura de fatores, por exemplo, as debêntures incentivadas são emitidas a IPCA mais X%. Pô, a gente teve deflação. Quem queria comprar um papel atrelado a IPCA? Então diminuiu a demanda. Ao mesmo tempo, os bancos estavam vendendo esses papéis. Esse descasamento de demanda e oferta fez com que o prêmio aumentasse bastante. Então a gente estava numa janela muito boa para aproveitar esse tipo de produto e sem pagar por renda. Acho que ninguém gosta de pagar imposto. Legal. Quer dizer que nunca antes na história desse país foi tão fácil conseguir Investir aquele famoso 1% ao mês. tá tranquilo, assim, a gente está com uma facilidade muito maior para conseguir entregar esse resultado. E o mais importante, com o risco ajustado, né? Uhum, perfeito. E só para ficar claro, a Glenda comentou aqui do ganho real, né? Que é o juro que você obtém nos títulos de renda fixa, né? Para quem não entende muito bem, quando você contrata ali, por exemplo, um título que paga 14% ao ano, aquele é um juro nominal, é um juro contratado. E o juro real é aquele descontado da inflação. Então, se, por exemplo, a inflação do período de investimento foi 10%, o teu ganho real foi de 4%. E é isso que vale na hora de investir, você entender qual vai ser a sua estimativa de ganho real naquele investimento. Porque você tem que pelo menos preservar seu poder de compra, né? Perfeito. Então, você saindo na frente da inflação, você já consegue garantir isso. Maravilha. E eu até acabei pulando a etapa aqui, esqueci de apresentar a Sparta, né? A Sparta tem 25 anos de mercado, se eu não estiver errado, desde 3, 1993. isso. Perfeito. Está com quase 8 bilhões sob custódia, são especialistas em renda fixa. Então, Sim, todos os fundos da casa são focados em em, renda em fixa. crédito privado.
muito tempo de história, né? Então, assim, muita diligência em todos os papéis que a gente vai entrar. Não é porque é renda fixa que, beleza, posso correr qualquer risco. Então, a gente tem uma equipe de análise mega estruturada, com os profissionais são ou ITA ou da USP, engenheiros. Então, a gente faz todo o trabalho assim, veio essa empresa no mercado que quer captar dinheiro. Faz sentido a gente prestar para ela? Quais são os riscos? A gente tem a garantia só no final das contas, sabe? Ela tem capacidade de honrar com esse pagamento, é o que mais importa e que a gente vai sempre ir ajustando ao longo do tempo. E a gente também faz uma gestão muito ativa, né? Então a gente vai comprar uma debenture e provavelmente vender um pouco antes para conseguir um ganho até melhor. Maravilha. E tem novidade também, né? Tem novidade. Conta pra gente. Tem um queridinho da casa que chama Juro 11. É uma novidade no mercado, né? Que existe. O nome certo dele é FINFRA, é o Fundo de Infraestrutura. Ele vai investir em debêntures incentivadas. A gente só tem 10 FINFRAs no mercado, então é um mercado muito pequeno ainda, mas com muito potencial de crescimento aqui pela frente, especialmente nessa janela que a gente está hoje em dia. Então o fundo ele vai lá, compra as debêntures. A gente usa uma B5 como benchmark, que é inflação curta, então a gente prefere que ele tenha uma volatilidade um pouquinho mais controlada e vai fazendo essa gestão ativa. Compra e vende os papéis, gera resultado, distribui dividendo para o nosso cotista. Você compra na bolsa mesmo, então só ir lá no home broker, juro 11, consegue comprar. Muita gente associa ele ao fundo imobiliário, parece, mas termina com 11, né? Tudo bem parecido, mas a estrutura... É porque ele é, na verdade, um ETF, então é um fundo de investimento, mas que é negociado em bolsa, né? Isso. E aí tem uma grande vantagem, que é não pagar imposto de renda nem quando você vende a cota mercado. Então, assim, no dividendo você não vai pagar imposto. A nossa ideia é pagar dividendo todo mês, por enquanto a gente tem que pagar todos os meses, nem quando você vende a cota. Então, agora, por exemplo, a cota está até negociando com ágio, pode vender, não vai pagar imposto nenhum. E o resgate é para de bolsa também. São 2 dias, seu dinheiro está ali na conta. O fundo já entregou 16% desde o início dele, então um baita resultado. Considerando que você não paga imposto, né? Fica muito interessante mesmo. E agora a gente está conseguindo alocar, inclusive, em papéis com essa taxa que eu comentei da debênture incentivada, taxa ainda melhor. Então a gente tem uma perspectiva para o ano que vem muito boa de resultado para o fundo. Continuar com esses dividendos mensais, continuar com o resultado acima da inflação, muito bom para o nosso cotista. Perfeito. E os outros fundos da casa são fundos previdência? Acho que seria legal falar que a gente tem os fundos pós-fixados, então para quem é mais conservador, para quem quer aproveitar esse ganho real aí com uma volatilidade mais controlada, tem o Sparta Top, Sparta Previdência, bem interessante também, está rendendo mais de 1% ao mês, com segurança para garantir aquela aposentadoria na praia, né, que vocês já estão na praia. Mas, enfim, pra gente não temos esse acesso. E depois a gente tem toda uma família indexada à inflação, que a gente gosta do IMAB5, que é inflação curta, né? IMAB5 são os títulos com vencimento de até 5 anos. A gente acha que é um jeito muito bom para você garantir esse retorno real. Se a gente olhar para os últimos 10 anos, o IMAB5 bateu tudo. Bateu o CDI, bateu o Ibovespa, bateu a maioria dos multimercados no índice de hedge funds da Ambima e bateu o IPCA mais 5% ao ano, mais ou menos. Então, o retorno real bem atrativo. E a gente usa ele como benchmark para os nossos fundos, a gente consegue ter um retorno muito aderente a todas as oscilações do IMAB5. Então, de fundos de destaque, destacaria a Previdência e Inflação, porque pensando em longo prazo, vai ter 3% de volatilidade, mas um retorno real mega expressivo. Interessante. Você comentou um ponto importante, que é sobre ser conservador na renda fixa. Mas a gente sabe que o grande interesse desse movimento dos investidores em migrar para a renda fixa devido a algumas incertezas do presente momento é justamente poder se sentir mais seguro com aqueles investimentos. Porém, a gente sabe que a renda fixa também abre um espaço para perder dinheiro, para oscilar o capital. Tem risco na renda fixa? Explica um pouco para a gente. Sim, tem alguns riscos. Tudo que eu falei, a gente é mega diligência, assim. Tem o risco de default mesmo da própria empresa não cumprir com o seu pagamento. Então, por exemplo, hoje em dia, tem a taxa de juros está muito alta, ou seja, a dívida para a empresa não está tão barato assim. Fica mais caro para ela também honrar com o compromisso. Alguns setores a gente está olhando com mais cuidado, talvez não entrando. Varejo, construção civil, estamos tomando cautela, não entrando agora, até desfazendo de algumas posições. Então, esse é o risco de crédito efetivamente. E tem o risco da marcação ao mercado, que é o que a gente vê que vai ter ano que vem. Então, todo dia as taxas oscilam. Só que a gente não tem um mercado organizado na bolsa, por exemplo, que você vê ali a cotação
É tudo no balcão, então é tudo negociação que a gente faz de a quanto que você está disposto a pagar por tal papel. Então, é oferta e demanda da mesma forma. Então, o que a gente viu, por exemplo, agora, debêntures incentivadas estavam pagando muito pouco, agora abriu, estão pagando muito mais. Se você olhar o resultado do fundo de debêntures incentivadas, você pode dar uma assustadinha e falar assim, putz, tá negativo, tá menos do que o CDI, porque teve essa marcação dos papéis que estavam em carteira, que estão valendo, que o spread abriu agora. Mas ao longo do tempo tende a estabilizar. Então, assim, realmente, existe risco, existe oscilação e tem que tomar cuidado também em tudo que a gente vai entrar. Perfeito. Glenda, obrigado Imagina. pela sua presença aqui na FX novamente, por trazer esse conhecimento com os nossos clientes e investidores. E você que segue a gente, que também ainda não é cliente ou está só buscando conhecimento sobre renda fixa, aproveita, deixa o seu like aí no vídeo, compartilha com um amigo, com um parente, alguém que você acha que faça sentido receber esse conteúdo. Obrigado E mais uma aproveitem vez. a renda fixa. Aproveitem as oportunidades de renda fixa, sem dúvida. O juro alto hoje abre uma oportunidade muito grande para se comprar bons títulos e é sempre importante, quando você não sabe muito bem como escolher, usar a gestão profissional para gerir o seu capital, né? Te ajudar a fazer uma boa gestão desse recurso. E a Sparta está aí com 25 anos de mercado, de expertise nesse ambiente de renda fixa, para poder te ajudar também. Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, entre em contato que a gente ajuda vocês também. Forte abraço, bons negócios, bons investimentos. Tchau. Valeu.